Capítulo 375 de Black Clover no ar, agora com o impacto emocional que o encontro com o Morgan gerou no Nat e que vai falar muito sobre aceitação, pertencimento, culpa, autopunição, expiação e redenção numa dinâmica muito bem construída para poder encerrar o ciclo trágico do Nat e trazer essa libertação aí emocional que ele precisa tanto desde que ele surgiu na obra. Fora, mais uma vez, fazer o Yami brilhar como companheiro e como amigo também, né? Com toda a empatia rústica que ele tem. Então bora lá falar sobre esse capítulo que me fez chorar na hora que eu tava lendo e na hora que eu tava fazendo o roteiro desse vídeo. O capítulo começa mostrando o que aconteceu alguns minutos antes, lá do final do 374, pegando o ponto de vista do Nat, a partir do momento em que ele deixou o Yami aos cuidados da Ishika e foi pra cima do Morgan e do Lucius Clone, tá? Logo de cara ali, a gente tem a confirmação de que o demônio que o Lucius purificou e fundiu com o Morgan pra poder trazer ele à vida foi justamente o Lucifugos, e óbvio que isso foi uma escolha extremamente calculada pelo Lucius, não só pela questão da dinâmica ali da magia original do Morgan com a magia do Lucifugos, né, que aí ele ia ganhar com essa fusão, mas principalmente pelo sadismo que o Lúcio tem em usar justamente o demônio que causou a morte do Morgan nele. E isso prova mais do que nunca que não existe bondade nenhuma dentro do Lúcio, gente. Não importa o quanto ele tente passar essa imagem de justiça, de paz, de bondade, né, quase um Buda, uma pessoa essencialmente boa jamais cometeria um ato sádico nesse nível. É humilhante pro próprio Morgan ter sido ressuscitado tendo o demônio que matou ele dentro dele, né, por mais que ele seja incapaz de enxergar isso nesse momento. E se a gente for ver, o Morgan simbolizava a luz e a esperança, e agora ele é trazido por meio da escuridão e das trevas, o que causa uma dicotomia enorme entre a bondade que o Morgan representa com a maldade que o Lucifugos representa também. Por mais que o Morgan não veja isso nesse momento, né, porque ele tá lá como um paladino, mas é mais humilhante ainda pro Nat, porque fazendo isso, o Lucius escancara a incapacidade do Nat em impedir que o irmão fosse vítima das suas atitudes. Lá no passado, ele foi responsável pela morte do irmão e foi incapaz de impedir isso, e agora ele colhe mais uma vez os frutos da decisão passada de invocar esse demônio e ser incapaz de impedir que o seu irmão fosse ali fundido, mesclado com o bichão. O uso do Lucifugos para poder ressuscitar o Morgan é um golpe psicológico absurdo que o Lucius usa como uma jogada para poder intensificar o conflito interno que o Nat carrega dentro dele, né? E isso aumenta ainda mais a culpa que ele sente. Obviamente, o Lucius faz isso para poder desestruturar ainda mais o Nat e assim deixar ele incapacitado de lutar com todas as suas forças. E a gente vê isso acontecendo claramente ao longo de todo esse capítulo. Isso faz aumentar ainda mais o ato de autopunição que ele já faz dentro dele próprio e mostra uma manipulação calculada do Lucius pensando em transformar a própria dor do Nat em uma arma psicológica contra ele. E é mais uma das várias demonstrações de poder que o Lucius exibe desde que ele surgiu em Black Clover. Por mais que na segunda página o Nat tente afirmar para ele próprio ali que aquele não é mais o Morgan, né, que ele conheceu, que ele conviveu, ele não consegue assimilar isso com toda a enxurrada de emoções que ele tá tendo nesse momento. Tanto que ele faz a fusão com 3 dos 4 demônios dele ali, né, pra poder ir pra cima do Morgan, e mais uma vez ele fala, ainda que eu tenha que morrer. Essa é uma fala que o Nat tem trazido constantemente nas suas lutas, porque pra ele, a forma de expiação da morte do Morgan é a própria morte dele. O Nat passou do capítulo 264 ao 329 lutando justamente com o fato de que se ele deveria estar vivo ou não, sempre se culpando e querendo que tudo acabasse, né? Meio que como uma troca, dando a vida dele ali para poder compensar a vida que ele tirou do irmão. E é tão pesado isso que ele amaldiçoava a sua existência até o túmulo, até que, depois de conhecer os touros negros e conviver com eles ainda aqui numa situação de batalha, né? Porque foi nessas circunstâncias que ele se apresentou, porque isso aconteceu quando o Yami foi sequestrado lá pro evento da Clifote e tal. Aos poucos ele começou a ter alguns vislumbres de que, por mais que ele tenha errado no passado, ele poderia ser feliz agora. Até que chega o capítulo 330, onde ele de fato entende que ele encontrou uma família de pecadores que possuem as suas próprias bagagens, os seus próprios pecados, e ali ele tem um ponto de virada. Ali ele incorpora de vez que tá tudo bem se ele continuar vivendo e se permitir ser feliz, mesmo que ele tenha feito tanto mal ali no seu passado e acontecido o que aconteceu com o irmão por causa disso. Só que tá frente a frente com o Morgan obriga ele a ter um enfrentamento definitivo com as falhas e o Morgan oferece a ele simbologicamente uma saída para essa dor, uma opção de expiação.
Se fosse o Nat pré-SPAD, aquele que não conheceu e que não teve os valores modificados pelos touros negros, provavelmente ele pegaria a mão do Morgan e ia desistir de viver, né? Como uma forma ali de se desculpar com o irmão por ter causado a morte dele. Mas o Nat de agora é um Nat diferente, é um Nat que enxerga que tudo bem ele querer viver, e essa dualidade causa um conflito interno dentro dele durante toda essa batalha. Tanto que ele é atingido pelos ataques do Morgan, que por mais que a gente saiba que existe a diferença de poder entre os dois e que o Nat talvez não tenha tanta chance contra o irmão, o conflito emocional obviamente faz com que ele não consiga estar focado o suficiente nos reflexos necessários para poder evitar de ser atingido, fazendo ele render menos do que ele poderia estar rendendo nessa batalha. O Nat é muito esperto e ele é bastante experiente, né? Não era para ele ser atingido tão fácil assim. Então o Morgan tem um diálogo pesado ali com o Nat que é muito carregado de maldade, ainda que a essência do Morgan passado fosse boa, porque ele usa a própria dor do Nat contra ele, mostrando uma falsa empatia por tudo que o irmão tá sentindo ali, por toda a culpa, né? E vem com essa promessa de libertar ele. Isso desestabiliza o Nat a tal ponto de que, no momento em que ele tá caindo, se não fosse o Yami salvar ele, com certeza ele teria tomado o golpe final do Morgan e teria morrido espiando aí, né, o pecado dele como ele pensa que ele tem que fazer. Em contrapartida, quando o Morgan fala que vai libertar o Nat, o mangá corta pro momento em que o Yami tá finalizando o clone do Lucius, tá? Que a gente já tinha visto, porque enquanto toda essa dinâmica das 5 primeiras páginas ali estava acontecendo, o Yami estava lá, tomando a pílula do demônio e sofrendo a transformação, né? E enquanto o clone morre, a gente tem a indignação do Yami com o fato do Lucius estar fazendo tudo isso usando a cara do Julius, porque pro Yami, o fato do Lucius usar o rosto do Julius representa uma traição emocional, porque é um roubo simbólico da identidade de alguém que o Yami respeitava profundamente. E olha que o Yami não respeita muitas pessoas, tá? Fora que ele precisa lidar com um conflito interno, porque ali ele tem que conciliar as memórias positivas que ele tem do Julius com a realidade atual de que agora quem tá ali é o Lucius, que subverte essa imagem que o Yami tem formada dentro dele e acaba causando um sentimento de luto meio ambíguo, porque o Julius não tá exatamente morto, mas a pessoa que ele conhecia foi corrompida. E o Lucius usar a aparência do Julius representa uma subversão de ideais e valores que o Julius representava, transformando aí o que era um símbolo de bondade em uma coisa mais sombria, porque ele sabe que isso vai desestabilizar emocionalmente todos aqueles que tinham uma ligação com o Julius, o que enfraquece a capacidade de agir racionalmente. Fora que essa fala do Yami ressalta a visão dele sobre o contraste dos valores que cada um representa. Então é inadmissível para o Yami ver o Lucius com valores tão diferentes do Julius fazendo tudo isso usando a cara do Rei Mago. Tanto que, mais pro final do capítulo, ele demonstra toda essa indignação que ele tá sentindo, dizendo que essa situação deixa ele enojado, mostrando uma repulsa que ele sente pelo Lucius estar fazendo toda essa merda usando a cara do Julius ali. E eu super concordo com o Yami, não tem como discordar. E, gente, isso traz uma riqueza de construção pro Yami que vocês não imaginam, porque reforça ainda mais que a lealdade é uma característica muito forte da personalidade dele, apesar de todo o jeitão desapegado e chucro que ele tem, né? E que ele tem um senso muito forte de justiça, trazendo uma humanização através dessa demonstração emocional que mostra pra gente que ele não é só um guerreiro ou um líder, mas ele é uma pessoa que valoriza os laços que ele criou e os ideais em que ele acredita. Inclusive, reflete a lealdade dele em relação aos ideais que o Julius carregava também, não só aos seus próprios ideais pessoais. Se esse não é o melhor personagem de Black Clover, eu não sei quem é. Eu vou até tatuar ele depois disso tudo aqui, porque ele tá simplesmente sensacional. Tá, mas aí voltando aqui pro mangá, o próprio clone do Lucius fica impressionado com o tamanho da força do Yami, mas ele diz que ainda assim não vai ser o suficiente, né? Porque o Morgan é mais forte que eles dois. E tem um motivo pra isso, que é o uso da magia de luz e de escuridão em conjunto, que eu vou abordar no próximo vídeo, já que é lá que é falado sobre isso, tá? E aí a gente tem a cena do Nat caindo depois de ser atingido pelo Morgan, e aí Chika questiona como que o Nat poderia ter sido vencido tão facilmente se ele estava com a antimagia do Asta. E o Yami faz uma leitura brilhante ali da situação. Ele entende que o Nat não foi derrotado por causa de desvantagem de força, mas sim porque ele se entregou. E aqui entra de novo toda aquela questão de expiação do pecado através da própria morte. Tanto que mais pra frente, o próprio Yami vai dar aquela encorajada junto de um choque
choque de realidade no Nat, né? Mas a gente já chega lá, tá? Porque os pensamentos do Nat nesse momento reforçam que ele realmente se deixou vencer. Ele se entregou nesse momento, como o Yami deixou implícito ali. O Nat entende a missão dele como Cavaleiro Mágico, entende o dever dele como um capitão dos Touros Negros, ele sabe racionalmente que ele precisa derrotar o Morgan, mas existe, gente, uma lacuna muito grande entre entender racionalmente algo e incorporar esse entendimento no nosso emocional. E olha que engraçado, porque isso é uma coisa que eu sempre falo com a minha psicóloga, que racionalmente eu entendo, mas emocionalmente eu não consigo, e essa é a dualidade que o Nat tá enfrentando aqui. Ele já matou o irmão uma vez, foi involuntário? Foi, mas foi causado pelas escolhas erradas dele. Mas agora ele precisa matar o irmão de novo voluntariamente, intencionalmente. E, gente, imagina o tamanho do conflito que ele tá vivendo nesse momento. Não é fácil para ele, não é simples. Ele vive com essa culpa sendo reforçada dia após dia dentro dele por pensamentos que ele não deve e não pode ser perdoado, que tudo isso que tá acontecendo é culpa dele. Então, simplesmente, ele vive numa espiral de autopunição que reforça o sentimento de fracasso e de que ele merece o sofrimento. E o fato dele chorar nesse momento e dizer que achava que as lágrimas dele tinham secado depois de perceber que ele não é capaz de matar o irmão novamente, mostra ainda mais como ele realmente, por um breve momento, se entregou à morte como uma forma de expiação e de redenção, tá? Como uma forma ali que ele achou de fechar o círculo de sofrimento, tanto que ao ver tudo isso, o Morgan mais uma vez faz a sugestão pro Nat se unir a ele para eles recomeçarem juntos e dessa vez serem felizes. É uma jogada extremamente baixa do Morgan nesse momento, tá? Porque pega o Nat numa situação ali de extrema vulnerabilidade e de conflito interno, assim, gigantesco. E aí na hora que ele foi dar o golpe final do Nat, é isso que o Yami surge para poder salvar o amigo e o jeitão peculiar dele ali, né, é posto todo pra fora, com todo o amor bruto que ele sente e sempre com a dose certa de compaixão. A pergunta do Yami sobre o Nat deixar que o Morgan mate todos eles vem para reforçar que o Nat não tá sozinho. É quase como se ele dissesse: você vai deixar o Morgan matar sua família? Aqueles que te amam? Nós somos a sua família. Você vai deixar ele fazer isso com a gente? Meio que forçando o Nat a incorporar essa parte racional que ele tem, que ele sabe que ele precisa vencer o Morgan, a parte emocional, fazendo ele sentimentalmente enxergar que o Morgan tá morto, mas que existem pessoas que gostam, que valorizam muito ele e que precisam ser protegidas nesse momento e que não tem forma melhor de pagar pelos seus pecados do que vivendo e protegendo essas pessoas, essa família que ele conquistou depois de tanto sofrimento. E isso vai encaixar justamente com o questionamento do Yami sobre o Nat estar sozinho, porque ali ele não quer dizer se o Nat está sozinho, mas sim que ele acha que está sozinho, tá? Ele tá pontuando o que o Nat está pensando. E aí o Yami reforça mais uma vez que o Morgan está morto, que o Morgan vivia para salvar as pessoas, que ele era o bem encarnado e que aquele que tá na frente deles não é o Morgan, é só um morto, tá? Que foi profanado ali pelo Lucius e que tá ali fazendo algo que o verdadeiro Morgan jamais faria. O Morgan verdadeiro, com os seus valores, os seus ideais, com a sua identidade bondosa, ficou lá no passado, morreu. O que tá diante deles agora não é o Morgan. E se o Nat escolheu carregar a culpa dos atos pelo resto da vida, a forma de fazer isso é parar o Morgan Paladino e não morrer. A expiação dele é derrotar esse Morgan e não se entregar à morte. Se ele quer compensar o irmão pelo que ele fez, então a única forma de fazer isso é matando o falso Morgan que tá ali diante deles. É tudo isso que o Yami tá trazendo ali nesse momento. Inclusive, ele fala isso pra logo em seguida mostrar pro Nat que ele não tá sozinho, que ele não precisa carregar esse peso e esse fardo sozinho e que ele tá ali junto pra ajudar a carregar o pecado, pra ajudar a se livrar dele. Que homem, gente! O Yami é, assim, o melhor de Black Clover. Não sei se vocês estão tendo essa mesma visão que eu, assim, mas a construção que o Tabata trouxe aqui dessa vez... Mas aí tá, o Morgan tá oferecendo uma salvação distópica pro Nat, enquanto o Yami tá mostrando que a salvação verdadeira pra ele são aqueles que estão bem do lado dele, tá? Que são os touros negros, que são os que vão puxar ele pra cima enquanto ele estiver ali pra baixo, que vão fazer ele se sentir aquecido quando tudo estiver muito frio. É exatamente isso que o Yami faz quando ele diz: levanta, eu vou lutar com você, nós dois vamos juntos enfrentar o Morgan, você não tá sozinho, você tem a mim, divida tudo isso
isso comigo e eu vou te carregar quando você não tiver mais forças para caminhar. Até me arrepia, gente, porque esse capítulo 375 foi demais. Mas aí tá. O Morgan, então, ele tenta dar uma chapuletada ali no Yami, que segura o ataque dele com a espada e meio que faz uma declaração de despedida, né? Primeiro afirmando que o Lucius fez ali uma profanação, já que os mortos não voltam à vida, porque a reencarnação não é possível. E se de alguma forma isso for burlado e for feito, a reencarnação tá fazendo ali da pessoa só uma casca do que ela já foi. Então é trabalho dos que estão vivos ali garantirem que grandes continuem sendo grandes. É função deles fazer com que os reencarnados deixem de ser usados como fantoches, manchando assim toda uma vida, uma história, uma trajetória, e garantir ali que a memória deles como grandes pessoas, que eles foram ali no passado, não sejam maculadas pela profanação que o Julius está cometendo. E por isso, acabar com o Morgan é a atitude mais bondosa que o Yami pode ter por ele, para que ele possa ter paz eterna ali, verdadeiramente. E é bem assim que termina o capítulo 375, que foi um capítulo intenso demais, muito mais focado na parte emocional, trouxe um aprofundamento pro Capitão Yami absurdo e consagrou ele de uma vez por todas como a melhor pessoa do Black Clover. Pra mim já era, né? Agora mais ainda, não tem jeito, gente. Fora também que agora, de fato, o Nat vai ter a chance de ressignificar toda a culpa que ele sente por ter causado a morte do irmão, e aí ele vai de fato ser livre. Livre para poder viver feliz, porque eu acho que ele merece muito, ele mudou demais, ele se transformou numa pessoa essencial na vida de muita gente ali, e olha tudo que ele fez como infiltrado em SPAD, erguendo todas as informações necessárias. Se eles estão tendo, ou se eles tiveram ali o mínimo de chance na luta ali no arco de SPAD, foi justamente porque o Nat estava lá dentro, anos e anos infiltrado para descobrir tudo. Ele merece ser feliz, ele merece ser liberto e ele merece a cura para os traumas dele. Se ele precisar de uma psicóloga aqui, ó, daqui a 3 anos eu tô me formando, eu posso tratar ele se ele quiser. Mas é isso, gente. Nos próximos dias eu trago o último capítulo lançado de Black Clover, o 376 para vocês. Me digam aqui o que é que vocês acharam do 375, de toda essa dinâmica do Nat. Vocês também choraram que nem eu? Porque eu chorei. Eu senti a dor do Nat, eu fiquei extremamente emocionada com tudo que ele tá passando, e eu de verdade não queria ver ele nessa situação, porque ele também é um personagem que eu gosto muito. Me digam o que é que vocês acharam, tá bom? Até os próximos dias aí, beijo! Tchau!